Fala, Flá, o seu canal Rubro Negro Raiz e... Bem, acabou agora, nesse exato momento, Flamengo e Vasco 0 a 0. Um jogo horrível. Um resultado horrível, até porque tivemos a chance de pênalti sair com a vitória, que seria de extrema importância, e não saiu. Vamos lá, vamos falar. A escalação ia ser o que eu já tinha soltado para vocês no pré-jogo. Porém, mais uma vez, hein, já não é a primeira vez, o Ayrton Lucas teve uma gastroenterite e não jogou. E aí ele pegou o Varela, jogou para a esquerda, né? E deixou o Wesley na direita. O Wesley que assim, fez o jogo ok, deu uma rateada ou outra ali, mas nada que comprometesse. E o Varela foi a minha surpresa, gente. Confesso a vocês que eu até mandei um áudio antes. E comentei com algumas pessoas sobre essa entrada, né, dessa opção. Eu fui contra, eu achei que tinha que ser o Carbono ou outro moleque da base. E me surpreendi, calei minha boca, porque o Varela jogou muito bem, inclusive foi um dos melhores em campo. Jogou muito bem. E o resto foi o time, tá? O que eu já tinha falado pra vocês. Já tinha falado no pré-jogo. Só teve essa pequena mudança. Vamos aí falar aí de cada um. Rossi, quase não foi acionado, porque o Vasco, mesmo nos melhores momentos da partida, não foi aquele Vasco nossa, deu pressão em Flamengo. Mas nas pouquíssimas, o Vasco tiveram dois lances perigosíssimos, onde o Léo Pereira, que partidaça do Léo Pereira, não só salvando o Flamengo de levar o gol, como lançamento, passe. Léo Pereira hoje se tivesse o craque da partida, Léo Pereira. Jogou demais. Só que é aquela coisa, quando o zagueiro joga, o zagueiro e goleiro, quando jogam muito, você já sabe, né? Porque a coisa não foi boa. E o Rossi, nos poucos, 2 ou 3 no máximo que o Vasco teve, o Rossi falhou muito. Falhou no quase gol que o Léo Pereira tirou. Falhou na cabeçada que o Léo Pereira tirou. Falhou em outro... horrível o Rossi hoje, horrível. Já falei do Wesley. Fabrício Bruno, nada demais, de terno, jogou do jeito que ele sabe jogar. Léo Pereira, acabei de falar, monstro, foi o melhor em campo. Varela também falei, foi muito bem. Agora vamos ao meio do campo do Flamengo, que é onde foi o problema, gente. O Gerson jogou legal, correu aquele jeito do Gerson, brigou. Mas o Pulgar não jogou nada, gente, nada. Jogou muito mal, muito mal. Pior jogo depois do Pulgar ser o Pulgar, que antes não, no início do Flamengo ele fez jogos horríveis. Mas depois que ele começou a ser o grande volante do Flamengo, esse foi o pior jogo, não tenho dúvida disso. De La Cruz, horrível também. Não jogou nada hoje, De La Cruz. Tanto que foi substituído no segundo tempo. Jogou nada. O Arrasca teve relâmpago. Como que se fala, meu Deus? Relâmpago não, lances onde ele fez grandes matadas de bola, domínio, toque e tal, mas teve outros lances. Ele que sofreu o pênalti, inclusive. Nós vamos chegar nisso, vamos falar disso. Mas, vamos dizer assim, não fedeu nem cheirou. Não foi um brilhante, mas também não foi igual o De La Cruz. E aí nós temos nosso ataque. Cebolinha não fez um... Porra, tu pega um jogo onde o Pulgar, De La Cruz, Cebolinha e Pedro também, outro que teve poucas chances, mas as poucas que teve não fez valer. Não jogaram bem, gente. A verdade é essa, o ataque do Flamengo não jogou bem. Desse ataque, quem ainda salvou ali foi o Gerson. E o Arrasca, vamos colocar também, mais ou menos. Então foi um primeiro tempo onde o Flamengo começou bem, uns 20 minutos ali, jogando, marcando, criando oportunidade. O Vasco não chegava nem no gol do Flamengo. E aí, num lance, o Vasco quase fez o gol no final do primeiro. Aí, uns 30 minutos, o Vasco começou a crescer. Teve um lance perigosíssimo, uma cabeçada, que o Léo Pereira tira de cima da linha. O Rossi já tinha passado vendido nessa parada. E eu termino o primeiro tempo com o Vasco melhor que o Flamengo. Mas quando eu falo melhor, gente, pra quem não viu o jogo, não é amassando. Melhor, assim, criando. O Flamengo cansou, nesse sentido. No segundo tempo, o time voltou pior.
começou o segundo tempo muito parecido com o primeiro. O Flamengo ali tentando mostrar coisa, o Vasco mais recuado, mas num lance o Vasco quase faz pela segunda vez quase faz o gol. E mais uma vez o Léo Pereira tirou de cima da linha. O narrador gritou gol, para você ter ideia. Depois que quem não assistiu, procura o lance no Google, no YouTube. O narrador chegou a gritar gol, a torcida comemorou, quase mesmo. Era gol ali. E o Flamengo começou lá para os 20 minutos, se não me engano, as substituições, né? Entrou a dupla, Bruno Henrique e Gabigol, saiu o Pedro e o Cebolinha. E que no primeiro lance já teve uma jogada do Bruno Henrique pro Gabigol, né? O time melhorou. Depois entrou o Luiz Araújo. Quem mais? Estou esquecendo de alguém. Saiu o De La Cruz, estava morto. Entrou o Luiz Araújo. Acho que é isso, gente. Se eu estiver enganado, me corrijam aí. Mas eu acho que foi isso. O Flamengo não fez, não lembro de outra substituição. Então fez o que tinha que fazer. Eu concordei com as substituições do Tite, acho que foram pertinentes. O time deu uma melhorada, não foi aquela coisa absurda, mas pelo menos teve mais criou mais com a dupla Bruno Henrique e Gabigol. E o Gabigol teve um lance de cara com o goleiro. De cara com o goleiro. Que o juiz até subiu a bandeira, mas depois mostrou no lance que ele não estava impedido, ele estava em posição legal, então mesmo que ele anulasse o gol, o VAR ia revisar e ia dar o gol. E ele não foi aquela coisa de ele viu a bandeira e falou, mas ele chutou porque viu que estava... Não, ele tentou fazer o gol. E chutou muito mal, o goleiro defendeu. Já começa ali. E aí no fim do jogo, 40 e poucos minutos, o Arrasca sofre 30 e poucos para 40, o Arrasca sofre um pênalti. Legal, pênalti. E o Gabigol me recua a bola pro goleiro. O goleiro Léo já pode ser um bom goleiro, como estão enaltecendo, mas foi um recuo de bola. Cara. Bateu raso no chão, rasteiro e fraco. Fraco. Foi horrível a cobrança do Gabigol. Então, assim, foi um jogo ruim. E nas oportunidades que o Gabigol, nas duas claríssimas, uma de mais ainda, que foi o pênalti, e a outra, ele de cara com o goleiro, ele não fez. Então, assim, aí depois quer ficar de biquinho porque tá no banco de reserva. Entendeu? Isso não pode acontecer, né? O Flamengo tem um time infinitamente melhor financeiramente, em todos os sentidos, que o Vasco. E não pode acontecer do Flamengo empatar um 0x0 com um time desse. Tá bom, Pinguinha, início de temporada. Ok, eu entendo, início de temporada. Mas a gente já tem que ficar ligado. Principalmente o Gabigol, que começou o ano assim como terminou o ano passado. Sem fazer gols. Começou o ano como terminou o ano passado. Perdendo o pênalti. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Então assim, gente, pra quem ficou até as 7 horas da noite, vai trabalhar amanhã e tal, e assistindo, foi um jogo horrível. E o resultado pior ainda, porque a gente tem um jogo a menos, mas agora está lá atrás, né? E temos um clássico quarta-feira contra o Botafogo, que tem um time muito mais organizado, ao meu ver, que o do Vasco. Vamos ver o que vai acontecer, tem uma semana para conversar sobre isso, mas realmente decepcionado de ver De La Cruz, Pulgar, Arrasca dessa forma, Pedro. O Luiz Araújo não entrou bem, teve um lance lá que ele deu uma rateada feia para fora. Enfim, mas não posso mesmo com tudo isso, gente, eu tenho que aqui fazer minha parte, que é o quê? Pedir para você que me assiste, você que gosta do meu vídeo, você que me acompanha mesmo sendo, né, ainda não tendo uma estrutura como os grandes canais, né, essa estrutura ainda só um celular, minhas bandeirinhas aqui, mas sempre tá assistindo, te agradeço muito por dar essa visibilidade aí, dar essas visualizações para mim, mas queria te pedir, dá o like, ajuda demais, eu preciso muito desse like. Se inscreve no canal, gente. Nós estamos com 99, falta um inscrito para bater nosso primeiro 100 inscritos. Vai ser uma alegria muito pra gente que tá começando. Então, um de vocês estiver assistindo a gente, se inscreve lá pra gente fechar 100zinho, começar os nossos 100 primeiros inscritos. Beleza? Vou ficando por aqui, uma ótima semana para todos. E a gente vai se falando no decorrer da semana. Raça, amor e paixão ao meu Megu.